Leitura 247 Ezequiel 4 a 6 Projeto 365 4 de setembro de 2023 Ezequiel 4 Ezequiel predisse o cerco e a queda de Jerusalém, antes que estes acontecessem. Deus deu instruções específicas a Ezequiel sobre o que fazer e dizer, e como. Cada detalhe tinha um significado específico. Frequentemente ignoramos ou desconsideramos as minúcias da palavra de Deus, pensando que Deus provavelmente não se importa com esta atitude. Mas, como Ezequiel, devemos obedecer a Deus completamente, nos mínimos detalhes. As ações incomuns de Ezequiel retrataram simbolicamente o destino de Jerusalém. Ele se deitou apoiado em seu lado esquerdo por 390 dias, para mostrar que a nação de Israel seria castigada por 390 anos, depois se deitou apoiado em seu lado direito por 40 dias, para mostrar que Judá seria castigada por 40 anos. A Ezequiel não era permitido mover-se, para ilustrar o fato de que o povo de Jerusalém seria encarcerado dentro dos limites dos muros da cidade. Sabemos que Ezequiel não permanecia deitado o tempo todo, porque no texto vemos outras tarefas que Deus pediu que ele fizesse durante este tempo. A pequena quantidade de comida que a ele era permitido ingerir representava a porção estabelecida para aqueles que estavam vivendo em uma cidade sitiada por exércitos inimigos. A comida deveria ser cozida sobre o esterco, como um símbolo da impureza espiritual de Judá. Certamente muitos viveram esses episódios e ouviram as pregações de Ezequiel. Quantos de nós estaríamos dispostos a retratar tão dramaticamente os pecados de nossa nação? Precisamos orar para que Deus nos dê mais coragem e ousadia para testemunhar. Ezequiel pediu a Deus para não ter que fazer uso do excremento humano, porque isso violaria as leis da pureza. Como um sacerdote, Ezequiel tinha cuidado de seguir todas estas leis. O uso do excremento humano seria um dramático retrato da ruína. Se na cidade não houvesse sobrado o que pudesse ser queimado, seria impossível continuar seguindo as leis de Deus em relação aos sacrifícios. Ezequiel 5. Raspar a cabeça e a barba significava luto, humilhação e arrependimento. Deus disse a Ezequiel que raspasse sua cabeça e barba e que dividisse o cabelo em 3 partes, para ilustrar o que aconteceria ao povo de Jerusalém. Junto com as profecias. Deus pediu que Ezequiel usasse dramáticas representações para chamar a atenção das pessoas e imprimir uma mensagem indelével na mente delas. Da mesma maneira que Deus deu a Ezequiel maneiras criativas para comunicar sua mensagem aos exilados, podemos usar a criatividade para comunicar as boas novas de Deus a uma geração perdida. Os poucos fios de cabelo que Ezequiel colocou em seu manto simbolizavam os poucos fiéis remanescentes a quem Deus preservaria. Mas até mesmo alguns destes seriam julgados e destruídos porque sua fé não era genuína. Qual será a sua situação no julgamento vindouro? Muitos dos que acreditam que serão salvos, não o serão. Tenha a certeza de que o seu compromisso com o Senhor é genuíno. A impiedade do povo judeu era tão grande que não podia sequer ser favoravelmente comparada à das nações pagãs vizinhas, isto sem mencionar o modo como Israel se portava em relação às leis de Deus. Era um pecado sério contaminar o templo, o santuário de Deus, adorando ídolos e praticando a impiedade dentro de seus limites. No Novo Testamento, aprendemos que Deus faz sua morada no interior daqueles que são seus. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Contaminamos esse santuário ao permitir que a fofoca, a amargura, o amor ao dinheiro, a mentira ou quaisquer outras atitudes erradas se tornem parte de nossa vida.
Mas se pedirmos a ajuda do Espírito Santo, evitaremos contaminar o seu templo, o nosso corpo. Você já viu alguém disciplinar uma criança, dizendo: se você fizer isto mais uma vez? Se o pai não completar a sentença, o filho aprende a não ouvir. Ameaças que não se cumprem têm efeito contrário. Deus castigaria os israelitas pelos pecados que cometeram, e queria que eles soubessem que cumpriria o que disse. Aprenderam de um modo severo que Deus sempre cumpre a sua palavra. Muitas pessoas ignoram as advertências do Senhor, tratando-as como ameaças vazias. Não cometa o erro de pensar que Deus não cumpre o que diz ou que suas palavras têm outro sentido. Ezequiel 6. Ezequiel podia falar apenas quando tivesse algo da parte de Deus. A mensagem no capítulo 6 diz respeito ao juízo que Judá sofreria por causas da idolatria. No capítulo 7, é descrita a natureza de tal juízo, a destruição absoluta da nação. Contudo, em sua misericórdia, Deus salvou os remanescentes. Ezequiel profetizou contra as montanhas de Israel, porque era o lugar onde as pessoas adoravam os ídolos. Nessa profecia, um raio de luz aparece. Deus pouparia algumas pessoas, mas somente depois que aprendessem severas lições. Às vezes Deus precisa quebrantar uma pessoa, a fim de levá-la ao verdadeiro arrependimento. Os judeus precisavam mudar suas atitudes, mas não o fariam até que Deus trouxesse ao coração deles a humilhação, a dor, o sofrimento e a derrota. Seu coração anseia o suficiente por Deus a ponto de mudar aquilo que lhe desagrada, ou será que Deus terá de quebrantar seu coração? Os profetas usaram frequentemente esse triplo castigo, a espada, a fome e a peste, para mostrar que a destruição de Jerusalém seria completa. A espada indicava a guerra e a morte na batalha, a fome sobreviria quando os inimigos sitiassem a cidade, a peste, as doenças, que eram sempre um perigo durante os tempos de fome. Não cometa o erro de menosprezar a extensão do julgamento de Deus. Se você ignorar as advertências bíblicas e afastar-se de Deus, sobrevirá o castigo. A frase "e saberão que eu sou o Senhor" consta 65 vezes no livro de Ezequiel. O propósito de todo o castigo de Deus não é a vingança, é imprimir em nossa mente a verdade de que o Senhor é o único Deus, vivo e verdadeiro. Na época de Ezequiel, as pessoas adoravam a ídolos feitos pelo homem, e chamavam-nos de deuses. Hoje, o dinheiro, o sexo e o poder tornarão-se ídolos para muitos. O castigo virá sobre todos os que adoram tais coisas. É fácil se esquecer de que só o Senhor é Deus, é a autoridade suprema e a única fonte eterna de amor e vida. Lembre-se de que o Eterno pode usar as dificuldades de sua vida para ensinar-lhe que somente Ele é Deus.